Olá, vocês que estão aí, bem-vindos ao nosso vídeo. Não estou sozinho hoje, hoje tenho uma companhia especial aqui, que é essa moça bonita aqui, a Tamara Alves, minha namorada. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente já é um seguidor aqui do meu canal ou você veio atrás de polêmica, né? Eu sei que você gosta de polêmica. Você está no lugar certo. Né, Itamar? Infelizmente ou felizmente, eu não sei muito bem. Bom, esse vídeo é para justamente falar um pouco sobre isso e tentar passar minha visão, esclarecer também muita coisa que eu diria que 90% não faz sentido, 90% é falso, é fake news, Tamara. Vamos lá, vou apresentar ela, Tamara Alves, é minha namorada, está aqui para me ajudar, co-hoster. Muito prazer, estou aqui para ter um papo descontraído com o Paulo, tendo a oportunidade de falar com ele. Eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter essa oportunidade, então hoje estou aqui fazendo o papel dos fãs, daqueles que gostam, que se interessam, para bater um papo leve, gostoso, tirar algumas dúvidas, falar sobre as polêmicas, e é isso. Viu aí que ela fala bem, né? Diferente de mim, aí ela tem uma seriedade peculiar dela, uma menina muito séria, por isso que eu quis que ela tivesse aqui. Eu poderia dar entrevista em outros canais, em sites e tal, mas eu preferi falar com vocês diretamente por aqui, que é um veículo neutro, apesar de ser meu. A tendência é que seja mais voltada ao meu lado, mas também a possibilidade de dar minha versão sem edição maldosa, sem corte, sem uma intenção diferente. E então aí eu chamei ela e ela prontamente está aqui me auxiliando para conversar com vocês da melhor forma. Estou aqui nesse cenário, que é a minha casa, pode ver que é a minha casa. Tá ali, tá minhas obras de artes, né, Tamara? Ela sabe, um artístico também. Enfim, depois eu vou mudar esse fundo aqui, colocar um outro fundo mais divertido. Já ia começar com um aqui, mas eu vou começar com esse, que é bem neutro, e a gente vai trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre essas polêmicas. Nós vamos começar com qual polêmica? Qual você quer escolher? Então, vamos começar com qualquer uma, mas eu queria antes só dizer que esse vídeo vai ser um pouquinho mais difícil de fazer. A gente já tentou antes aqui e tivemos que cancelar e recomeçar porque eu tive uma certa dificuldade aqui de falar sério. Mas vamos aí, né? Vamos manter o foco. Mas eu acho que isso que vai ser o legal, que vai ser natural, é uma pessoa que você tem costume de falar, de conversar, vai ser uma pegada diferente do que se fosse um jornalista ou alguém que não tem essa intimidade com você. Eu acho que, para a gente começar, assim, já começar com o pé direito, eu já queria falar sobre a polêmica, né, do Charles, que deu uma entrevista recentemente, falando sobre você e sobre a questão que você faz alguns comentários lá no Twitter, que fez alguns comentários sobre o peso dele, da luta. Queria que você esclarecesse aí para o pessoal essa polêmica. Excelente. Eu acho que é um time perfeito. É o que muitos canais estão noticiando aí, canais do YouTube, sites especializados que cobrem. Vou pedir aí para o nosso editor, amigo aí, colocar os canais que fizeram conteúdo relacionado a isso, colocar aqui na tela para o pessoal ver, os canais dos amigos aí de MMA. Também os sites que divulgaram essa notícia aí, Charles detona borrachinha, Charles ataca, Charles rebate borrachinha, né? Vocês devem estar vendo aí essas matérias. Vou colocar aqui, Tamara, só um fundo de tela para já entrar no clima aqui dos memes, né? Você falou do Twitter. Deixa eu ver se eu acho um bacana aqui, calma. Vou começar com o Andana. Então, acho que aqui assim eu fico mais confortável para falar sobre essa polêmica aí. Parece que tá banguela, né? Mas não é não. Vamos lá. Sobre o Charles. Essa é a primeira que a gente vai começar a falar. Polêmica, treta. Só que é uma treta que surgiu sem, na verdade, existir. Porque eu nunca falei nada do Charles, critiquei ele como atleta, como pessoa, jamais. Muita gente, às vezes, não sabe, mas eu conheço o Charles desde 2017. A gente foi ele, o John Lineker, mais um amigo do Charles, lá da academia dele, para Goiás, acho que foi Goiás, numa cidade que teve lá num evento de MMA. E o Charles é uma pessoa tranquilíssima, bacana, tanto ele como o Lineker também. A gente se deu muito bem.
E não temos nenhum tipo de rivalidade, não temos nenhum tipo de atrito, somos amigos, entendeu? Quando eu estava em Santa Catarina, fui lá no evento, ele estava lá também no Fight Music Show. É uma pessoa super bacana, nota 1000, foi campeão, defendeu o título, entendeu? Para mim, continua sendo o campeão. E a única coisa que eu fiz em relação ao Chaves foi brincar com ele, como eu brinco com todo mundo no Twitter. Não sei se as pessoas aqui, se você acompanha meu Twitter, mas é zoação o tempo todo, igual aí tá aí o Dana White, a gente fico lá brincando com todo mundo. Brinco comigo mesmo, com quem eu mais brinco é comigo mesmo, faço piada de mim mesmo, uso montagens que o pessoal faz, né? Eu vou ir colocando aqui algumas enquanto eu vou falando com vocês. Aí. Só fica fazendo montagem, a brincadeira lá é essa, fica brincando. E eu brinquei com o Charles exatamente assim, com piadas, com montagens, mas nada sério, entendeu? Como brinco com todo mundo, com americano, com inglês, e todo mundo leva na boa. E o Charles também levou na boa. Só que o que aconteceu com o Charles foi que um jornalista falou: olha, o Borrachinha criticou a sua pesagem, criticou você. O jornalista estava totalmente equivocado, entendeu? Eu não critiquei em momento nenhum. Igual eu fiz essa brincadeira comigo no meu Twitter, postei o que os fãs mandam, várias montagens, eu fiz com ele também, entendeu? E aí ele respondeu da forma dele. Na verdade, eu nem vi se ele respondeu mesmo. Eu vi uma notícia que ele respondeu, não sei também se é verdade. Enfim, não tem polêmica nenhuma. Mas, de qualquer forma, eu conversei com o Charles depois disso. Ele falou: não, é totalmente equivocado, isso aí não aconteceu. Eu torço por você, eu falei que torço por ele também. Enfim, não tem polêmica, entendeu? Eu queria só dar um adendo aqui para quem, por falar por mim que te conheço. Eu acho que os brasileiros, a maioria assim do público, ainda não entende muito o que está acontecendo lá no Twitter, né? O que você está fazendo lá no Twitter? Até porque os Sim. gringos americanos já são muito mais assíduos ao Twitter, mexem muito mais no Twitter. Então, a gente está tendo um ganho exponencial lá no Twitter, e a questão do Twitter é essa mesmo, é uma leveza, é uma brincadeira, é zoação, é uma diversão. E eu vejo que as pessoas levam a sério, na verdade, nada ali é sério, né? Então, teve a questão do peso do Charles. Então, eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem que ali é uma zoação, mas que não é que você não torce para o cara, não é que você não entende o que aconteceu sobre o peso. Vocês são lutadores, né? Pode acontecer de não bater o peso, pode ter N problemas. E você não é o tipo de pessoa de ficar julgando. Ah, fulano de tal fez isso, ele não é um bom lutador, ou e etc. É realmente só uma brincadeira. E o que eu vejo é justamente isso. A gente está aqui sempre torcendo para brasileiros. A gente quer mais é que o MMA brasileiro cresça, que os atletas consigam alcançar. Nem todos. Mas, assim, no geral, né, tem um bom relacionamento. Concordo totalmente. Só queria só deixar bem claro isso, que eu não critiquei ele em momento nenhum. Olha aqui, tem uma foto aqui do Sean O'Malley, pelado aqui. Quando não tá pelado, sei lá, tá tampando ali. Mas, cara, ó, eu faço brincadeira com ele, ele responde, gosta, reposta lá. O Perry Pimblett, a mesma coisa, reposta. Então, por isso que eu direciono também essas brincadeiras mais para o público americano, entendeu? E falando inglês, porque eu sei que eles já estão mais acostumados com esse tipo de brincadeira. E, na verdade, só para terminar esse assunto, deixar bem claro o seguinte: eu não tenho interesse nenhum de rivalizar, de criar polêmica com brasileiro. Sabe por quê? Porque o público que vai consumir essa notícia é o público do Brasil. E, para mim, não faz sentido circular polêmica apenas aqui dentro. Se for uma polêmica, então que circule a nível internacional, que atinja o mercado americano, que atinja os fãs americanos, que eles vão saber de vocês através da polêmica, que seja de forma negativa ou positiva ou pejorativa, mas vão saber de você. Só que polemizar aqui dentro não faz sentido para mim, entendeu? Eu não quero nem que gerar polêmica com nenhum atleta brasileiro falando em português. Se eu for para gerar polêmica de verdade, que seja
com os gringos, entendeu? Para fechar. Eu acho que realmente o MMA aqui no Brasil está passando por uma fase difícil, mas aí que é a questão da gente engrandecer. Então, estão vindo novos talentos, novos campeões, e está tendo um movimento aí para a gente conseguir voltar, ter uma importância, né, no cenário mundial aí novamente. Então, até por isso que eu acho que é importante deixar claro que nós torcemos, tanto eu quanto você, para que outros brasileiros consigam conquistar cinturão, né, que tenham boas performances, justamente porque isso beneficia todo mundo, né, beneficia todos os brasileiros. Verdade mesmo. Não, e o Chaves é um grande campeão. Eu acho que ele evoluiu demais, se mostrou lutando, entendeu? Mostrou ganhando e vai continuar por um bom tempo aí, enquanto ele quiser, enquanto ele se manter nessa vontade, dá para ver que ele está com vontade. Quando ele tiver vontade, eu acho que ninguém vai tomar o cinturão dele, não. Tá bom?